Vamos esperar dar um... A minha internet não sei como é que tá, cara. Antes você estava falando com a Lídia, meio que deu uma caída. Não está bem bom? Olha lá. Bom dia. Hoje é 22 de abril de 2021. Vamos ter a defesa do aluno Marco Antônio, que fez na área de topografia. Temos como professor convidado da banca, professor Ricardo Henrique Taff. Aí, Marco Antônio, tu tem um tempo para fazer a defesa e depois o professor Ricardo faz as considerações finais, certo? Nós vamos manter o microfone e a câmera fechada para não dar interferência. A internet não é muito segura. Eita, gente, velho. Não sei se o professor Ricardo quer fazer alguma consideração. Não, nada por enquanto. Só já unicamente agradecer aí o convite e desejando aí uma boa defesa. Está contigo, então. Bom dia, meu nome é Marco Antônio Garte Quadros, sou do Distrito Federal Catarinense de Foz do Sul. Vim aqui fazer uma defesa de estágios do curso técnico em agropecuária. Meu professor e orientador é o professor Saulo Regis Sena de Almeida. O estágio foi realizado na empresa Lanfrey Topografia Limitada, na área de topografia. Meu supervisor foi Alexandre Lanfrey. Fala um pouquinho mais alto. Tá bom. Começar de novo? Não precisa. Tá bom. A identificação da empresa. O nome fantasia é Lanfrey Topografia Limitada. O endereço completo é na rua Carlos Bianchini, número 1036, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O período de realização do estágio foi do dia 6 de 1 de 2020 ao dia 5 de 2 de 2020. A duração foi de 184 horas. A infraestrutura física. Eles contêm uma sala, no endereço citado anteriormente. A sala tem 2 andares, em cima fica um escritório, onde fica o pessoal que trabalha na parte técnica, no caso o Alexandre Lanfredi, que é o sócio majoritário da empresa, e também é topógrafo, e seu sobrinho, que é técnico em agrimensura, e trabalha também na parte técnica. Embaixo fica a secretária, que trabalha na recepção, essa aqui é a recepção da empresa, e embaixo dessas salas tem uma garagem subterrânea. É lá onde fica os carros da empresa e também alguns equipamentos da topografia. O que é topografia? É responsável por determinar as medidas de uma porção limitada da superfície terrestre. A descrição exata e minuciosa de um lugar, ou seja, ela descreve minuciosamente um lugar, mas só que o lugar é limitado, pois ele não pode ser uma medida tão grande que a topografia não conta com a curvatura da Terra para seus cálculos de medidas. Atividades desenvolvidas. Foi desenvolvida a marcação de eixos de pilares, o levantamento topográfico, a demarcação de divisas e um georreferenciamento. A marcação de eixos de pilares. Ela é feita basicamente para que o projeto da obra seja concluído exatamente como foi feito o projeto, a obra seja concluída como foi feito o projeto dela. Nós basicamente colocamos os pregos nos gabaritos, para que onde as linhas se encontram, seja feito o pilar, exatamente no meio. Então, a gente chega na obra, os gabaritos já estão prontos, essa parte dessa estrutura de madeira. Nós só temos que colocar os pregos para depois eles colocarem as linhas e assim achar exatamente onde deve ser feito o pilar. O trabalho funciona da seguinte forma: a gente chegou lá na obra, instalamos o equipamento, deixamos ele nivelado, tiramos a medida. Tu tem que falar mais alto, que tu parece que tá engolindo um pouco a palavra.
mais próximo. Mais alto, tá bom. Chegando lá, foi instalado equipamento. Como podemos ver ali, foi nivelado ele, deixado... foi tirada a medida do chão até o centro do... Aqui, ó, uma medida aqui, medida do chão até essa medida e colocado no equipamento. Depois, foi coletado alguns pontos que são definidos no levantamento. Toda obra assim precisa de um levantamento. Foi feito um levantamento antes de ser feito o projeto. Então, eles definem pontos fixos. Nesse caso, era nesse muro do vizinho aqui, da obra do lado. Era um cantinho dessa obra e um ponto que tinha aqui bem no meio. Então, depois do aparelho localizado no local, depois de esses 2 pontos coletados, foi digitado as coordenadas das linhas, onde deveria ser colocado os pregos, no caso, do gabarito. Depois de digitadas as coordenadas, foi aí que começamos a marcação. Primeiro, o Rodrigo, que é o operador da estação total, liga o laser. Ele liga o laser e foca no gabarito. O laser mira no gabarito. Então a gente vai até o gabarito, onde o laser está sendo focado, coloca o mini prisma, que é esse aparelho aqui, em cima de onde o laser está sendo focado. Deixa ele aprumado. Então, o Rodrigo lê o mini prisma. O mini prisma nada mais é do que um espelho, que reflete toda a luz por meio. Então, o laser sai da seção total, rebate no espelho do mini prisma e volta para a seção total. O tempo que isso leva é o que faz com que o aparelho calcule a distância e assim saiba a coordenada exata onde está o mini prisma. Sabendo disso, o operador vê ali se está na mesma coordenada de onde deve ser colocada a linha. Se tiver, a gente retira o mini prisma e no local onde está a pontinha do mini prisma é colocado um prego. Se não estiver no local, ele fala para mudar um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita, e então é feita a leitura de novo até que esteja no local. Quando estiver no local, a gente retira e coloca um prego. Depois de colocar o prego, é marcado com o número do pilar. Esse P significa pilar, e aqui é o número do pilar. Então, esse ponto é do pilar 5. Essa marcação é feita com essa tinta. É um marcador industrial. É utilizado para fazer esse tipo de marcação. Nós fomos para uma segunda obra, que foi feita basicamente a mesma coisa, a marcação de eixos e pilares. Só que foi uma escala bem maior, pois ali estava sendo construído um novo mercado da rede de supermercados Andreasa. Então, a gente levou mais tempo para fazer, mas foi feito basicamente a mesma coisa. A gente chegou no local, instalamos o equipamento, tiramos a medida do chão até o lugar ali do prisma, da ação total. Zeramos nos pontos de referência e começamos a marcação dos gabaritos. Então, a gente ia com o mini prisma, ia estar no lugar certo, colocava o prego e marcava o número do pilar. Levantamento topográfico. Foi feito um levantamento topográfico no cemitério Parque, que é esse lugar da foto aqui. Como o terreno era bem grande e quem contratou a gente para fazer essa medição tinha pressa, a gente foi com as duas equipes. Existiam 2 equipes. Uma equipe foi na parte de trás do terreno e a gente foi na parte da frente. Chegando lá, a primeira coisa a ser feita foi feito 2 vantes. Uma vante do lado de fora e uma vante do lado de dentro do terreno. Mais ou menos aqui, e uma vante do lado de fora. Então, a gente fez as vantes. As vantes nada mais é do que um lugar fixo onde a estação total vai ser montada exatamente em cima dela. Então, a gente fez essas 2 vantes. Instalamos na vante do lado de fora, deixamos ela nivelada, iniciamos uma nova obra no aparelho, tiramos a medida do chão até o risquinho que tem na estação total,
e capturamos a outra Avante usando o prisma, dessa vez o prisma normal. É um prisma que tem o seu bastão tem em média 1,5 m e o prisma, o espelho que vai em cima tem mais ou menos uns 8 centímetros de diâmetro. Então a gente colocava a medida do bastão do prisma no equipamento também e capturava essa Avante. Cada Avante é nomeada, então a gente colocava o nome da Avante e capturava a mesa. Então, depois de capturada a Avante, começamos a capturar os pontos de cordão da calçada. Capturamos todos os pontos de cordão dessa calçada, usando o prisma também. Nós íamos até o local que queria ser coletado, colocávamos o prisma, a seção total lançava o laser voltava, ela tinha o ângulo e a distância disso, então formando uma coordenada. E foi feito isso em todos os pontos de calçada dessa rua, e também foi capturado os postes e bueiros que tinham na rua. Depois ao chegar ao fim dessa rua aqui, foi feita uma nova Avante para capturar essa parte de baixo da divisa, porque aqui era um banhado, não tinha como instalar equipamento, e aqui tinha muito mato, então o único lugar de visão era da estrada. Então foi feita uma nova Avante, coletado a Avante com o aparelho ainda instalado aqui, depois foi desmontado o equipamento aqui e montado aqui de novo. Depois do equipamento estar montado aqui, foi coletado essa Avante, o equipamento situado no terreno, e coletado toda essa divisa na parte sul do terreno. Depois de capturar essa parte, nós fomos para a parte interna do cemitério ao parque. Então foi instalado na Avante feita foi primeiro lá, foi instalado na Avante feita, tinha sido feita aqui, e depois foi zerado na Avante, na primeira Avante que foi instalado. Então foi instalado equipamento e capturado essa Avante aqui, a Avante do lado de fora, no caso. Depois dessa Avante capturada, a gente começou a coletar os pontos aqui dentro. Foi coletado os pontos de divisa, pontos dessa rua, era uma rua pavimentada dentro do cemitério parque, e era capturado até onde a seção total conseguia enxergar. Depois era feita uma nova Avante, instalado equipamento naquela Avante, tirado capturado a Avante anterior e assim por diante, até que fosse capturado todos os pontos necessários. Aqui foi capturado todos os pontos de divisa, para formar as linhas de divisa. Alguns postos, são esses pontos em azul. As construções, que são o que está circulado em marrom. O que está circulado em vermelho são as ruas pavimentadas dentro do cemitério parque. E esses pontos amarelos são torres de energia, aquelas torres grandes de energia, de alta tensão. E essa circulada em verde é a rua que dá acesso ao cemitério parque. Foi feito outro levantamento topográfico também, num terreno no bairro São Giacomo, um loteamento novo que foi feito lá. A gente fez o levantamento desse terreno aqui, de esquina. Então a gente chegou lá no local, fizemos duas Avantes, uma mais ou menos nesse local aqui, nesse lugar aqui, uma mais ou menos nesse lugar. Depois de ser feitas as Avantes, foi instalado equipamento na primeira Avante, que é a Avante que estava aqui, instalado equipamento, iniciado uma nova obra, tirada a medida do chão até o risco ali. Esse risco fica bem no meio da lente da seção total, então ela vai sair bem no meio da lente. Depois de instalado aqui, foi capturado a outra Avante, foi feita aqui, com o prisma também. Então, depois de capturar a primeira Avante aqui, foi coletado todos os pontos de calçada, os pontos de bueiro e os pontos de poste. A gente tinha poste, o bueiro foi coletado tudo, os pontos de calçada dessas ruas estão em amarelo. Todas as ruas foi coletado. E também foi coletados alguns piquetes, estavam aqui,
Mas como eles não eram precisos, foi feito com medida de treino, era só mais para descarga de consciência para o pessoal do escritório D, que tinha piquetes, mas não importava muito. A demarcação de divisa, foi feita a demarcação de divisa desse mesmo terreno. Para fazer a demarcação de divisa, foi feita uma representação no software topográfico. Eles pegaram todas as medidas que foi coletada do levantamento anterior e colocaram no software e fizeram as medidas conforme estava na escritura. Então, tinha 15 de fundo, 12 no lado leste, 24 metros no lado norte e 30 no lado sul desse terreno. E com isso também eles fornecem as coordenadas das divisas, né, no caso, todas as coordenadas dessa linha aqui, dessa e dessa, todas as linhas do terreno. Então, foi digitadas as coordenadas no equipamento. Primeiramente, a gente chegou lá e instalou na mesma Avante, foi instalado na primeira vez. Era essa Avante que está aqui, que é a mesma que tem aqui nesse desenho. Então, foi instalado nessa Avante, gerado na outra Avante, que é a do ré, no caso. Depois, foi que começou a marcação. A marcação é um pouco parecida com a marcação de eixo de pilares também, porque a gente vai com o prisma, mais ou menos onde é o local, nivela ele, lógico. A estação coleta o ponto, vê se está no lugar certo. Se estiver na mesma coordenada, a gente tira o prisma e coloca um piquete, igual esse aqui. Ele pinta de vermelho e coloca uma estaca maior, que é para ajudar na localização depois. Se cresce massa em volta, é impossível deixar essa estaca. Então, a gente coloca uma estaca maior e uma fita sinalizadora. E o georreferenciamento. Nós temos um georreferenciamento numa torre de rádio. Nós fomos chamados por um radialista que ia colocar uma antena de rádio na torre. Então, a gente fez toda essa medida, todo esse trabalho para que isso seja feito. Esse trabalho foi feito na cidade de Flores da Cunha, que é uma cidade vizinha de Caxias do Sul. Chegando lá, a gente fez um ponto para a RTK, como podemos ver aqui, e logo depois instalamos a base da RTK. A RTK nada mais é do que um GPS com uma precisão bem maior. No caso, ele se comunica com os satélites. O GPS tem a precisão de 5 a 10 metros e o RTK tem a precisão de 5 centímetros. Pode ter o erro de 5 centímetros. Então, é um aparelho muito preciso. Ele se comunica com os satélites do GNSS, que é o Sistema Global de Satélites, e com isso ele consegue a coordenada exata dele. Para ele coletar essa coordenada, ele leva um tempo. Então, a gente deixou 2 horas para que a precisão fosse maior. Enquanto isso, a gente fez um trabalho que era necessário com a estação total. Então, a gente fez 3 vantes para a estação total. Uma para a coleta do ponto mais alto da torre, uma para a coleta da base da torre e uma para a coleta do ponto RTK. Então, foram feitas 3 vantes com a estação total. Até ser feito todo esse trabalho com a estação total, já deu quase as 2 horas, então a gente começou a medição, a coleta de pontos com o RTK. A coleta é feita com rover, que é fisicamente parecido com a base da RTK, a partir de cima, mas é outra peça da RTK. Então, a gente vai com o rover, bota o bastão e esse aqui é o controlador. Então, aqui a gente informa a altura que tem do chão até a base, a altura que tem do chão até o rover também, e aqui a gente informa o número do ponto que está sendo coletado. E aqui a gente coleta o ponto também do local. Tipo, a gente coloca o rover aqui e coloca para coletar o ponto do controlador.
foi coletado todas as lentes feitas por extração total, foi coletado alguns pontos, também onde a torre tem os cabos que seguram ela, então foi coletado alguns pontos desses. Alguma dúvida? Feito, Marco Antônio. Agradeço a apresentação, parabéns. E aí já vou abrir para o professor Ricardo fazer as considerações, né? E perguntas ou dúvidas. Professor Ricardo? Bom, vamos lá. Sumir às vezes o som aí, tá? Você se distanciava um pouco do microfone, tá? Então, mas deu para entender alguma coisa. Evidentemente que não é igual, uma defesa igual se fosse lá em sala de aula, né? Aqui é mais difícil para explicar, né? Tudo. Mas vamos a algumas pequenas considerações aí, tá? Quando você fala de medir do chão até o aparelho, isso ali é chamada altura do instrumento, tá? Lembrar disso. Que é bem aonde a luneta faz esse movimento. Então, é bem aonde, nesse eixo, que é o chamado eixo secundário do aparelho, é o eixo transversal. Então, é medido até ali, porque isso aí depois tem que fazer a compensação, porque tem que saber essa altura, a não ser que tu tenha lá o prisma na mesma altura, e daí ele dá a mesma compensação. Se tu tem alturas diferentes da vara essa, da baliza, então já dá uma interferência, então tem que saber os dois, tá? Que tem que fazer essa compensação. Mas daí você falou em coordenadas. Bom, para ter coordenadas, tu já tem que ter um ponto com coordenadas conhecidas. Eu percebi isso que você falou, acha as coordenadas lá nas construções para fazer lá a parte dos pilares, né? Ou é uma coordenada que ele adotava um valor qualquer, ou é coordenada que já foi obtida já lá com o georreferenciamento, né? Já tinha uma coordenada de um ponto lá georreferenciada, e a partir dessa coordenada transportava a coordenada para os outros pontos, ou ele botava uma coordenada qualquer para esse ponto onde ele instalava o aparelho, a estação total, e aí adotava criava valores para aqueles outros pontos. Me esclareça inicialmente esse ponto. Sim, eu acho que eu tenho que falar que todo levantamento precisa ser feito o georreferenciamento, mas a maioria dos georreferenciamentos era feito pelo técnico da geometria, então eu não participava, ficava mais com o pessoal de campo. Eu participei do georreferenciamento só da torre de rádio. Então a gente, no caso, fazia o levantamento e o técnico depois ia fazer o colocava a base lá, esperava o tempo, coletava Fala mais perto. Quase sempre não é a gente que fazia o georreferenciamento, sabe? A gente fez só na torre lá, mas a maioria das vezes é o técnico que ia até o local e fazia o georreferenciamento. Tá. Então, todo era feito o georreferenciamento. Então, essas coordenadas da obra, no caso da marcação de eixos pilares, era feito com uma coordenada baseada no georreferenciamento, na coordenada. Tá. Entendi. Foi o que o senhor falou ali. Só que ele só participava da outra parte. Participou da outra. Tá. Só um destaque ali, quando apareceu uma estaca, daí que tinha uma outra estaca maior do lado. Se você lembrar lá da topografia, não sei se o que foi que o teu professor citou sobre isso, isso aí é chamada uma estaca testemunha.
Por que a gente coloca essa maior do lado? Porque aquela pequena, muitas vezes cresce vegetação, ou pode acontecer alguma coisa, e tapa, né? Passa um trator ali próximo, derruba um pedaço de um barro em cima e some. Então tu tem que ter uma coisa para tu saber onde é que está. Então essa é a chamada estaca testemunha. E muitas vezes a gente coloca algumas informações até nela ao lado. Você falou sobre o RTK GPS. Tá? O GPS é um sistema de navegação, tá? Que é do satélite americano, como tem outros sistemas. O que diferencia o RTK? Eles explicaram qual é a diferença do GPS comum e do RTK? É que o RTK tem vários satélites, né? Ao redor do globo. Tá. E é que assim, ó, o GPS, tu tem que depois fazer o ajuste dessas coordenadas. Tá? Tu pega aquilo, vai ficar um tempo com ele ali e tu vai ter que fazer um ajuste. O RTK ele já faz um ajuste ali, tá? Daquelas coordenadas. Tá? Ele tem um outro sistema de leitura e pega de mais satélites também, né? Normalmente de outros satélites russos, chineses e vários outros satélites, né? Então ele pega esse sinal e ele já faz o ajuste sem ter que esperar, porque o GPS tu tem que depois pegar valores e tu ajustar esse teu ponto com outro ponto, e aí demora às vezes para tu pegar a coordenada, corrigir essa coordenada exata desse ponto, demora mais tempo. Tá? Então esse do RTK já sai na hora. Tá? É isso. No mais, as considerações assim, eu percebi que você estava um pouco nervoso, né? E que falou bastante longe do microfone, né? Que tu senta aí, se joga na cadeira, que tinha que estar mais próximo, isso foi alertado. Mas li o teu relatório, tá claro, né? Eu até fiz algumas considerações, que inclusive aqui na tua tela, se tu observar que tu escreveu errado, né? Repetiu a palavra, o RA 2 vezes, né? Então teve essa, e com letras diferentes aí, tá? Mas no mais é isso, professor Saulo, já de antemão agradeço aí o convite e para participar, e passo a palavra para o senhor. Obrigado, professor Ricardo, pelas considerações. Marco Antônio, se tu fosse trabalhar nessa empresa hoje e fosse responsável por estagiários, tu teria condições de sozinho, tu e os estagiários, fazer um georreferenciamento? Faria isso? Sozinho, não. Georreferenciamento, não. E quais as dificuldades que tu encontrou lá no teu estágio? Olha, não teve muitas. Teve uma vez que nós estava fazendo um levantamento e um enxame de abelha nos pegou, mas tirando. Mas tu ficou um mês lá, parece que foi tão poucas práticas, eram repetidas essas práticas? Era repetido. E aquela demarcação num cemitério do lado de um banhado. O banhado ia ficar para baixo, né? Tipo, era no mesmo terreno, só que o cemitério onde estava os mortos, no caso, era um pouco para cima, e o banhado era para baixo. Professor Saulo, posso fazer umas considerações? É que eu tinha falado algumas... Sim. Tá, eu não sei, está aparecendo a minha câmera? Não, agora sim, né?
Eu fiquei encucado, porque a área ali do cemitério era uma área grande. Ele falou que trabalharam com estação total, que eu trabalharia certamente com georreferenciamento, né? Ia fazer muito mais rápido o serviço, né? É mais fácil para transpor obstáculos e tudo, né? E eu estranhei isso. Tá? Uma outra colocação. Quando você colocou um ponto, depois visou na frente lá, é avante. Quando tu botou o aparelho depois onde era avante, tu visou o anterior passa a ser chamado de ré. Não é avante anterior, é ré agora. E daí quando tu olha para o outro ponto, esse é avante, né? Então tu visou o ponto anterior, esse é a ré. E aí depois é avante. Essas considerações, tá? Desculpe aí, professor. Capaz, professor, eu nem sou da área, o senhor que tem que fazer as considerações, eu sou mais de penetra, vamos dizer assim, ou para ter os conhecimentos. Ô, Marco Antônio, e eles deixavam tu operar os equipamentos ou não? Era só mandaleto? Eu não operei tanto, mas eu operei algumas vezes a estação total. Tá, mas por falta de iniciativa tua ou deles? Ou dos dois? Na verdade, eu não sei lá, eu não tinha muita iniciativa de pegar, entende? De, sei lá, tinha medo de errar e às vezes atrasar o trabalho, mas teve algumas vezes, tipo, não tinha tanto trabalho, e daí que eles deixavam eu operar. E não tive muita prática também na escola, que trocou um monte de professor, sabe? Na época que eu fiz a topografia. Então eu não sabia mexer na estação total. Eu muito pouco tinha pegado no teodolito. Não tinha muito conhecimento sobre isso. Quem foi teu professor aqui no Instituto? Eu não lembro o nome dele, mas ele saiu umas quantas vezes testado por causa do... Não foi Otávio. o Otávio. Tá bem. Considerações finais, não sei se tu quer fazer a conclusão, depois para nós fazer o fechamento. Eu fazer a conclusão, falar? Eu não tenho slide, mas eu vi que foi muito importante, porque eu não sabia que a topografia era tão... Tinha, tipo, fazer um levantamento para depois do cara fazer a obra, entendeu? Tem muita coisa que eu não sabia que a topografia era usada. Então, eu vi que a topografia é importante para muitas coisas. Fazer obra, fazer um calçamento, topografia, para tu legalizar um terreno, precisa de ter topografia também. Então, achei interessante. Eu vi que a parte teórica, apesar de não ter muita prática, eu tive bastante teórica na escola de topografia. Então, eu vi que me ajudou bastante por isso, queria saber um pouco também. É isso. Eu gostei porque foi o meu primeiro contato com o mercado de trabalho. E eu gostei, tipo, o pessoal lá foi muito gente boa comigo. Todos eles. Muito bem recebido. Essa é a minha conclusão. O que te levou a buscar a área de topografia, fazer estágio? Sei lá, eu sou mais de exata, sabe? Daí eu pensei, vou experimentar fazer. E também que deu o acaso de dar tudo certo, sabe? Eu tinha onde ficar em Caxias, eu tinha já certo uma vaga lá de estágio, então acabou que eu fui. Era uma área que eu achava interessante também, e aí acabou que eu fui. Qual a formação do pessoal que atende a empresa lá? Um é topógrafo, eu acho que é... Acho não me responde, ficou o mesmo lá. Eu acho que ele fez topografia, eu acho. Acho que é topografia. E outro é técnico. Técnica agropecuária. Agrimensura. Isso. Então tá, agradeço novamente a tua defesa, agradeço a participação do professor Ricardo, né, o professor Ricardo já fez as considerações. Nossa, a gente passa, eu não vi isso aqui também, ó, considerações finais, parece que o olho fica acostumado, não deu os erros. Eu dei para umas 3 pessoas corrigir se não tinha algum erro de português, alguma coisa, que nem viu. Pois é.
mas, né, agradeço novamente. O professor Ricardo já fez as considerações no relatório de estágio. E aí, professor Ricardo, está com o senhor agora, você quer fazer mais alguma consideração? Eu vou fazer agora perguntas extras. Aí, tu pretende seguir nessa área ou quer seguir como discípulo do professor Saulo aí na área de bovino? Eu comecei na faculdade de agronomia. Aqui? E agora, agronomia. Tá na no IFC? Não, aqui em Caxias, do lado da cidade onde eu moro em Jaquirã. UX? Na UFSC. Ah, tá. É faculdade paga, né? Sim, eu tinha uma bolsa de 50%. Daí por isso que eu tá. entrei. Então tá. Então, um bom curso aí para ti. Obrigado. Eu tenho também os agradecimentos. Faça. Eu quero agradecer a todos os meus colegas que me apoiaram. A minha família também, que me apoiou demais a estar lá. E ao todo o pessoal da empresa que me recebeu de braços abertos. Obrigado. Então, Bom, parabéns. Meio diferente essa foto aí, né? Nem parece que é tu, acho que sei, quando tu entrou aqui no Instituto. Né? essa dos colegas aqui? Essa da direita que tu tá com a tua família. Não, faz uns 2 anos, eu acho. Pois não, é. faz um ano, final do ano passado. Não lembro. Faz uns 2 anos. Mas não foi quando eu entrei, eu tava no segundo já. Mas então tá, professor Ricardo, nenhuma consideração mais, eu vou encerrar a gravação, pode ser, e depois a gente conversa daí. Aí, Marco Antônio, nós vamos fazer a tua ficha, né, as tuas notas e vamos repassar para a coordenação. O pessoal da coordenação também se faz presente, né, na pessoa da Lidiane, já conversamos antes da tua defesa, agradeço a presença do pessoal do CEGEX, né, acompanhando a defesa. E aí eu vou encerrar a gravação e depois a gente faz mais algumas considerações. Pode ser, professor Ricardo? Pode ser. Eu continuo na chamada. Não, você desconecta daí. Tá bom.